Oi, hoje é a resenha do conto Iluminados, escrito por João Anzanello Carrascosa, do seu livro O Volume do Silêncio, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Estavam sentados no sofá, marido e mulher, cada um com seu prato na mão, quando ocorreu o blackout. Um grito ecoou pela vizinhança, sinal de que não fora problema só deles, um fusível queimado. A todos, de uma só vez, a escuridão engoliu. Em seguida, a quietude dos grandes sobressaltos. Assim começa Iluminados, que conta a história do casal Ramon e Lúcia, que sim, estão em pleno blackout. Acabou a energia elétrica ali no bairro, não tem uma casa com energia elétrica. E é fácil perceber, Ramon se levanta ali do sofá onde os dois estão, vai perceber lá pela janela da sua casa que realmente na vizinhança toda ninguém tem energia. E sim, o jeito é reclamar da vida. É a primeira atitude do Ramon. Mas logo ele também já fica um pouco calmo, né? Aquela coisa meio de botar para fora, mas depois perceber que não adianta reclamar, né? A situação tá ruim para todo mundo mesmo, né? Já a Lúcia fica um pouco mais comedida ali em cima do sofá, né? Fica na dela, ainda tentando comer um pouquinho do prato que eles estavam ali jantando enquanto estavam vendo o noticiário na televisão. Mas é coisa, a rotina foi literalmente quebrada, cortada para essas duas pessoas. E o que vai acontecer daí então? Bom, eu não vou dizer, obviamente, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto, com certeza, né, já com 3 histórias lidas aqui desse livro do João Anzanello Carrascosa, já dá para perceber que ele gosta de iniciar uma história com uma certa situação assim, às vezes inesperadas ou às vezes cotidianas que talvez os personagens já estejam acostumados. Sim, a base talvez possa ser mínima, mas ele gosta de, a partir dali, desenvolver o relacionamento entre os personagens. Lembrando, né? Antes, nas duas outras primeiras histórias, nós tivemos relacionamento de pais com filhos. Primeiro foi um pai com uma criança pequena, depois, na segunda história, uma mãe um pouco mais idosa com um filho um pouco já maduro. E no caso aqui, é a primeira vez que não temos filhos. Aliás, é bem relatado aqui pelo narrador da história que esse casal não possui filhos e, portanto, eles têm uma rotina diferente das outras casas. Pois provavelmente, né, se já acabou a energia, a algazarra lá dentro dos vizinhos, com certeza será maior porque justamente eles possuem crianças. O casalzinho aqui, Ramon e Lúcia, não tem. Isso já dá um contexto diferente aqui para essa história. Mas, de qualquer forma, no mesmo esquema das duas outras anteriores, nós temos, a partir de uma situação inesperada, acontecer o relacionamento, o que vai daí entre os dois personagens. E no caso aqui, a gente pode pensar que sim, teremos aquele velho lirismo, velho entre aspas, né, a partir das histórias que a gente já conhece do autor, né, mas que com certeza, sim, ele possui. Um autor já se apresenta fácil no seu estilo narrativo. Então a gente pode afirmar que sim, que o Carrascosa sempre bate com lirismo no seu texto. No caso aqui a gente já espera isso e realmente tem um pouquinho no começo desse conto, só que depois vai ralentando um pouco, ficando cada vez mais devagar. E aí eu confesso para vocês que eu comecei a não gostar muito da história, porque essa situação bem limite mesmo, eles estão ilhados praticamente ali dentro de casa, né? Não tem como sair para fora, podia ser perigoso, né? Então eles têm que viver ali dentro da casa às escuras. E acontece então a coisa previsível. Quando acabar a energia elétrica, é obviamente que as pessoas mudam o seu comportamento. Ou seja, a base inicial dessa história aqui, ou melhor, o seu desenrolar, não é uma coisa muito original que o autor possa colocar para a gente. É óbvio que as pessoas mudam de comportamento quando ficam sem energia elétrica dentro, principalmente das suas casas. Fora, tanto na rua, talvez elas não mudem muito, uma coisa a se notar, mas dentro da casa, com certeza, os laços afetivos tendem a voltar ao passado, sim. Ou seja, tudo que pode acontecer dessa falta de luz, na verdade, a gente já sabe que vai acontecer. Não é lá muito original, ô Carrascosa. Poxa. Pois é, esse foi o meu primeiro problema aqui com o texto. Sim, enquanto eu tinha um certo lirismo no tratamento da relação entre marido e mulher, estava bacana, mas quando começou a cair na rotina doméstica e sim, frisar bastante, ele estava sendo mais gentil, o marido para com a sua esposa, a esposa estava sendo mais
solista ainda ao marido. Sim, ou seja, são coisas que não tem nada de diferente do que a gente poderia imaginar logo no começo. Não há nada diferente, não há uma coisa fantástica acontecendo ali com esses dois. E que a gente pudesse dizer, uau, eu não esperava que isso ia acontecer ali nessa relação marido e mulher. Não mesmo. Mas o que acontece é sim mesmo, foi isso que aconteceu. De novo, não tem nada que a gente possa dizer, puxa, não tem mesmo. Ou seja, na verdade, sim, esse casal aqui passa por um certo saudosismo do que eles eram antes. Não dá para precisar exatamente quanto tempo que eles não têm aquela intimidade um pouco mais íntima, já que a rotina que eles estavam exatamente, né, almoçando juntos ali no sofá, mas olhando para a televisão, prestando atenção no noticiário, ou seja, o relacionamento entre os dois já estava fracassado, né? Mas não há nada de muito interessante quando eles voltam ao passado, rememorando algumas coisinhas e fazendo outras coisas que casais fazem quando estão juntos ali no comecinho ainda do casamento. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Sim, vai rolar isso aí também e também não é nada demais, né? Nem lírico, nem explícito, podemos assim dizer, né? Ou seja, na verdade esse retorno aos antigamente é muito diferente do que a gente viu no texto anterior da semana passada, naquela relação de mãe com filho, que sim, aquilo era um grande jogo de cutucagem um com o outro, né? Meio que cada um dos dois, tanto a mãe quanto o filho, tentava provocar o outro, tipo, vamos voltar para aquela coisa que a gente era no passado? Sim? Não? Ficavam se enganando. Aqui não tem isso, ou seja, não tem o lirismo que a gente viu lá na outra história. Aqui é muito seco. Ou seja, para mim, de maneira alguma, essa história aqui me agradou. Se os textos do Carrascosa estavam crescendo, podemos dizer, eu posso afirmar que aqui ela caiu bastante. É um texto comum que qualquer autor poderia, acho que, escrever. O Carrascosa podia fazer coisa melhor. Sim, em dois textos que a gente leu anteriormente, a gente pode dizer que ele tem capacidade de escrever algo muito mais interessante. Com certeza essa história aqui não tem cara do próprio Carrascosa. Eu acho que muita gente pode ler essa história aqui e se alguém perguntar, foi escrito por quem? Fulano, Ciclano ou Beltrano? As pessoas podem chutar realmente a opção errada. Nunca o Carrascosa. Bom, de qualquer forma, não gostei do texto, achei ele apenas razoável, não é ruim, isso não, ele não é, mas é esquecível, como eu sempre digo. Portanto, para Iluminados, de João Anzanello Carrascosa, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, mas amanhã a gente retorna para uma autora que não costuma decepcionar, a rainha do crime, Agatha Christie, na sua coletânea Três Ratos Cegos e Outros Contos, com mais uma história curtinha de Hercule Poirot, aquele detetive belga super esperto. E claro, semana que vem a gente retorna para outra história aqui de O Volume do Silêncio, de João Anzanello Carrascosa. Espero que tudo esteja nos trinques. Mas enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas e outras resenhas que já rolaram aqui em 2019 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!